Buenas, estradeiros e estradeiras, sejam todos muito bem-vindos ao Na Estrada Podcast. Eu sou o Fabrício Marques, agrônomo, consultor e palestrante e ajudo consultores do agro em início de carreira. Se tu quer entender um pouco mais sobre a rotina de quem leva a vida na estrada, o dia a dia da consultoria, o relacionamento com o cliente, a postura do consultor nas visitas, a conquista de novos clientes, como surgem as ideias que deram origem às empresas e como essas empresas evoluíram e construíram as suas marcas, mas se, sobretudo, tu quer entender sobre a história das pessoas que estão por trás dessas ideias e dessas marcas, definitivamente tu estás no lugar certo, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Hoje, o nosso pontapé inicial, o marco zero do Na Estrada Podcast, o objetivo desse nosso episódio aqui é justamente esse, contar para vocês como que vai funcionar a dinâmica do nosso programa e eu preciso também me apresentar para vocês, porque eu não tenho a mínima pretensão que todo mundo me conheça e se Deus quiser, com o passar do tempo ao longo do nosso dia a dia aqui, semanalmente produzindo conteúdo para vocês, nós vamos ter primeiro centenas, depois milhares e quem sabe milhões de inscritos neste canal. E para que eu evite ficar contando a minha história a cada início de episódio, esse episódio piloto vai ficar gravado aqui definitivamente para vocês, para que os novos inscritos aqui no canal possam simplesmente assistir esse vídeo de boas-vindas e entender o programa e entender da onde que eu saí, quais são as minhas histórias, as minhas experiências, as minhas vivências, tanto pessoais quanto profissionais. Voltando a falar sobre o podcast, este é o único episódio que vai ser gravado e que eu estarei sozinho aqui na mesa com vocês. A partir do dia 6 de janeiro, às 20 horas, na primeira segunda-feira de 2025, nós temos um encontro marcado. Inclusive, já anota aí e aproveita para te inscrever no canal e ativar as notificações para que o próprio YouTube nos ajude a te avisar cada vez que nós estivermos no ar, cada vez que tiver um conteúdo novo para ti. Então, como eu estava falando, a partir do dia 6 de janeiro, uma segunda-feira, todas as segundas sequentes do mês de janeiro e do restante do ano, nós estaremos aqui prontos para compartilhar um pouco mais de experiências, um pouco mais de histórias e de conhecimento com vocês. Tem uma coisa que vocês vão me ouvir frequentemente afirmar que é: conhecimento dividido se multiplica, e eu tenho certeza que todos nós crescemos juntos. Então, partindo do dia 6 de janeiro para diante, sempre os episódios serão ao vivo e com um convidado. Como eu disse, hoje é o primeiro e o único que eu estarei sozinho. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, podem colocar aí nos comentários, né, questionar. Será um prazer responder todos vocês, mas eu acredito que as instruções que eu dei aqui inicialmente já ficaram bastante claras, né? Semanalmente nós teremos um encontro, sempre às 20 horas. Pode ser que com o passar do tempo nós tenhamos que antecipar um pouquinho o horário por conta, conforme a gente for se aproximando do outono e principalmente do inverno, que o dia vai anoitecendo mais cedo, talvez a gente antecipe um pouco. Mas inicialmente às 20 horas é o nosso horário, todas as segundas de cada mês. Tem mês que serão 4 episódios, tem mês que serão 5, de acordo com o número de segundas-feiras que o mês nos apresentar. Dito isso, eu preciso agora me apresentar para vocês. Pois, como eu disse, eu não tenho a mínima pretensão que todo mundo me conheça e eu acho que é de bom jeito, né, de bom costume a gente se apresentar quando a gente chega novo num local ou nós estamos recebendo pessoas novas na nossa casa, que passa a ser aqui semanalmente a nossa casa, aqui no estúdio, o Na Estrada Podcast. Então, como eu disse, eu sou o Fabrício Marques, agrônomo, consultor e palestrante, e atualmente atuo quase que exclusivamente como mentor de consultores do agro em início de carreira. Mas eu preciso contar, de fato, a minha história desde o início para que vocês entendam que, inclusive, ainda quando criança, eu descobri mesmo que sem saber, apenas recentemente eu fui perceber que desde criança eu vinha aprendendo e entendendo coisas que profissionalmente me seriam muito úteis atualmente. E é isso que eu quero dividir com vocês a partir de agora. Mas para que eu possa contar, de fato, a minha história, a gente precisa voltar lá para o 5º distrito do interior de Canguçu, um município pequeno do sul, da metade sul do Rio Grande do Sul, cerca de 60 quilômetros daqui de Pelotas, que é onde
eu resido. E esse município, ele tem uma relação muito forte com a minha história, porque, embora a minha carteira de identidade diga que eu sou pelotense, eu fui feito e criado em Canguçu. Eu tão somente nasci em Pelotas, eu apenas vim morar em Pelotas aos 13 anos de idade. E por que tem essa relação forte com Canguçu e toda a minha história pessoal e profissional? Porque toda a minha família materna é de origem rural e viveu no campo e do campo a vida inteira. A minha mãe e seus outros 3 irmãos, todos nasceram, inclusive, lá fora. Nenhum deles veio nascer na cidade. E o parto da minha mãe tem uma questão bastante interessante que, naquela época, né, na década de 50, quando ela nasceu, era muito comum as famosas parteiras de campanha ajudar as mulheres a fazer o parto. E quando a avó começou a ter as dores do parto, meu avô saiu às pressas para buscar a parteira, mas quando eles retornaram, já não dava mais tempo. Ela já tinha nascido, a avó tinha parido sozinha, tinha cortado o cordão umbilical, estava literalmente com a minha mãe embrulhada e abraçada. Estava com ela no colo quando o vô e a parteira chegaram de volta. Então é justamente nesse ambiente de pessoas fortes desta forma, com um vínculo extremamente agarrado no campo e as nossas raízes, foi neste ambiente que eu me criei. Uma propriedade rural, que é uma cabanha de cavalo crioulo, de gado Devon e charolês, e que tinha um vínculo muito forte também com a cultura gaúcha. Dentro da propriedade, além de ser uma cabanha, tinha também remates de gado, tinha rodeios campeiros com tiros de laço, gineteada, fandangos à moda gaúcha, com gaita de botão, violão, pandeiro. Meu avô, inclusive, tocava gaita de botão. Eu tenho um tio que toca violão e canta. E foi dentro desse universo que eu me criei, e o meu vínculo com o amor pela terra, o meu vínculo com o campo e com a cultura gaúcha, vem justamente dessa época. Por enquanto é suficiente essa parte da história, e só guardem essa informação, porque ela é importante, vai fazer sentido logo adiante aí, tanto o meu vínculo com o campo, o meu apego pela terra, quanto as tradições e a cultura gaúcha. Eu disse que eu fui criado nessa propriedade, mas eu morava na cidade. Porém, a cada final de semana, a cada feriado mais prolongado e todas as férias escolares, eu me mudava lá para fora e convivia diretamente com este ambiente que eu acabei de relatar para vocês. Mas dentro da cidade, eu comecei a perceber e eu aprendi uma lição desde cedo, com 11 anos, uma coisa que é uma premissa básica dos negócios, de vendas, de empreendedorismo, e que eu só fui me dar conta que eu aprendi isso com 11 anos recentemente, ao me lembrar dessas histórias, inclusive para contá-las em alguma live, para dividir com vocês através dos conteúdos que a gente publica aí há algum tempo na internet. E o que eu me dei conta foi o seguinte: o que eu aprendi é que todo produto ou serviço obrigatoriamente precisa resolver um problema. Caso contrário, ele não tem o porquê de existir. E qual era o problema que eu podia ter aos 11 anos de idade? Pois vou contar agora. Nessa época foi aberto o primeiro fliperama em Canguçu. Uma loja, uma casa de jogos de videogame, né, de máquinas de jogos de videogame, bem na época que foi lançado o Street Fighter, o jogo que eu era apaixonado. Só como eu disse, eu tinha 11 anos e o meu pai achava que aquele não era um ambiente saudável para uma criança estar. E por conta disso, ele não me dava dinheiro para jogar no fliperama. Porém, todos os finais de aula, eu e alguns colegas inevitavelmente passávamos na frente do fliperama porque era no caminho de casa. Inevitavelmente eu passava por ali. E a gente parava para assistir o pessoal jogando. Alguns colegas tinham dinheiro, inclusive, para comprar fichas e jogar. E eu tinha muita vontade, muito desejo de poder jogar junto, mas como eu disse, eu não tinha dinheiro e o meu pai não ia me dar. E está aí o primeiro problema que eu precisava solucionar. Pode parecer um probleminha bobo, né? Mas, de fato, fez com que eu começasse a colocar a minha cabeça para achar uma solução para resolver aquele problema. E nesse meio tempo eu descobri que tinha uma sorveteria na minha cidade que liberava isopores de picolés consignado, que a gente podia levar um isopor para vender e a gente só pagava, quando devolvesse a caixa de isopor, os picolés que tinham sido vendidos. Os que não tinham sido vendidos, eles recebiam de volta e nos pagavam uma comissão em cima do volume de vendas que foi feito. E, sabendo disso, obviamente comecei a vender picolé
Passei um tempo fazendo isso, consegui resolver inicialmente o meu problema, né, de ter dinheiro para jogar no fliperama. Eu tinha um desejo muito forte, mas não tinha dinheiro para poder jogar. Meu pai não me dava, eu achei uma solução. Com o passar do tempo, eu descobri que tinham alguns outros colegas que estavam vendendo raspadinhas, aquelas famosas raspa-e-ganhe. Fui indagar de onde que eles tinham tirado, como que fazia para se cadastrar, para ser vendedor das tais raspadinhas. Me deram as instruções, eu fui falar com o fornecedor e vamos combinar, né? 20 cartelas de raspadinha é muito mais leve do que uma caixa de isopor cheia de picolés, ainda mais para uma criança de 11 anos. Então passei a ser vendedor de raspadinhas. E da mesma forma, as raspadinhas eram consignadas, eu só pagava as que eu tinha vendido e ganhava uma comissão em cima disso. Até aí tudo bem, estava com o meu problema resolvido. Acontece que em determinada situação, eu vendi uma raspadinha que o comprador raspou na minha frente e ganhou uma moto. Aí aquele momento mexeu com a minha cabeça. Eu fiquei muito pensativo com aquilo e uma voz dentro de mim ficou repetindo: por que que não foi tu que raspou? E eu tinha acho que mais umas 2 ou 3 raspadinhas ainda para vender. Terminei de vender aquelas que eu tinha e quando eu fui pegar um jogo de cartelas novo, fiquei com essa questão latejando na minha cabeça, fiz a conta de quanto que daria aquelas 20 cartelas que eu teria que pagar para o fornecedor e adivinhe, raspei todas. E adivinhem de novo, não ganhei nada. Exatamente 20 raspadinhas, eu fiz a conta e qual foi o raciocínio que eu fiz? Eu não esperava ganhar uma moto, mas pelo menos um volume de dinheiro que desse para pagar todas as raspadinhas e ainda sobrasse um pouco de dinheiro. Mas nesse momento eu de fato tinha criado um problema real, né? Porque além de não ter mais dinheiro para jogar no fliperama, agora eu não tinha dinheiro para pagar as raspadinhas, que era a minha fonte de renda até então. E bastante assustado nesse momento, não tive outra ideia que não fosse confessar em casa que eu tinha feito aquilo. Obviamente, levei uma baita bronca, fiquei de castigo. O meu pai me deu dinheiro para pagar a dívida que eu tinha adquirido. E, obviamente, também me proibiu tanto de vender picolé, de vender raspadinha e de me colocar os pés no fliperama, né? Mas, a partir daí, a forma com que eles encontraram para me castigar foi o seguinte. Eu me lembro muito claramente que eles disseram o seguinte: se tu realmente quer trabalhar, tu não precisa disso, não precisa trabalhar, mas tu quis trabalhar, então nós vamos te dar um trabalho. Na época, pessoal, isso no início da década de 90, a gente não tinha nem DVD, que dirá esses aplicativos que a gente assiste série e filmes hoje. Eram fitas VHS que a gente assistia no videocassete. E aqui em Pelotas, na época, tinha uma videolocadora que o nome era Univídeos. E a ideia deles foi justamente essa: criar uma filial da Univídeos em Canguçu, para que eu fosse o responsável. Já que eu estava querendo trabalhar, eles realmente encontraram um trabalho para mim. Na época, minha mãe tinha um salão de belezas e uma boutique, e dentro do salão tinha uma peça que estava vazia e que dava plenamente para colocar a videolocadora lá. E ela funcionava apenas no turno da tarde. Adivinhe por quê? Porque a responsabilidade era toda minha. De manhã eu estudava, durante a tarde eu ia para a locadora e às vezes espichava até um pedaço da noite, porque dependendo do número de clientes que a mãe tinha no salão, espichava às vezes um pouco o turno, entrava um pouco noite adentro, e enquanto o salão estava aberto eu estava lá com a locadora. Então esse foi o castigo, né, que eles me deram aí, pela ânsia que eu estava de trabalhar, mas eu não queria trabalhar, eu queria solucionar um problema. Lembram que eu disse que todo produto ou serviço nasce da necessidade de resolver um problema? Era isso que eu não queria o trabalho em si, eu queria resolver um problema. Mas, por um lado, também tem a sua ponta positiva da história, porque eu continuei recebendo uma remuneração. Não sem antes pagar para o meu pai o valor que ele tinha me dado para quitar a dívida das raspadinhas. E eu acho que ele tomou a atitude mais correta que poderia tomar, tanto que eu me lembro dessa história até hoje. E é importante, né, que a gente tome consciência que as coisas não vêm tão facilmente assim e que a gente não pode de maneira nenhuma sermos, até de certa forma, premiados por termos feito algo errado, né? Eu tinha cometido um erro ali, tinha adquirido uma dívida e eu não podia ser premiado, ganhar aquele dinheiro simplesmente
sem retornar depois, né, para quem teria pago a dívida por mim. Mas até aí, tudo bem. Acostumei a ter o meu dinheiro, né, mensalmente ali, só que isso foi já aos 12 anos e no início do ano seguinte, meu pai, que era funcionário bancário, foi transferido para cá, para Pelotas, inclusive, e a gente veio de muda. E daí, obviamente, que o salão fechou, a videolocadora fechou, e eu fiquei momentaneamente sem a minha remuneração. Só como eu tinha acostumado a trabalhar e a ter uma remuneração constante, na época que a gente se mudou para cá, um padrinho meu, ele possuía uma ferragem, uma loja de material de construções, no município de Morro Redondo, que é justamente um município entre Canguçu e Pelotas. Lá era a matriz. E justamente na época que a gente se mudou para cá, ele estava abrindo uma filial em Pelotas, que também inicialmente ia funcionar apenas meio turno, porque era um teste, para ver se o ponto, se a localização ia funcionar. E encaixou perfeitamente com a possibilidade de eu trabalhar com ele. Porque como já era intenção a loja abrir apenas meio turno, eu estudava de manhã, no turno da tarde, eu era o único funcionário da ferragem. Eu era tanto o caixa quanto o balconista dessa ferragem. Antes da gente abrir a loja, a filial, eu passei um mês fazendo um treinamento lá na matriz, em Morro Redondo, muito mais no balcão do que no caixa, mas quando a loja nova abriu, a responsabilidade de ambas era minha. E, pessoal, isso foi passando. Com o tempo eu fui tanto adquirindo capacidade de interação com as pessoas, de comunicação, de convívio, né? Entendendo um pouco mais de venda e tendo a minha remuneração mensal ali, conforme eu já comentei. E isso foi com 13 e 14 anos, na 7ª e 8ª série, que eu fiz logo que eu me mudei para Pelotas. No ano seguinte, com 15 anos, eu entrei para o Colégio Agrícola Visconde da Graça, Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça. Fui para a escola agrícola. E daí a gente tinha turno integral de aula. E como eu passava tanto a manhã quanto à tarde na escola, inevitavelmente tive que sair da ferragem. Não pude continuar trabalhando. E, nesse meio tempo, aos 14 anos, eu comecei a fumar. Não é uma coisa que eu me orgulho de estar contando, mas é um fato, eu preciso relatar tudo que eu estou relatando aqui. E isso também tem relação com coisas que eu aprendi sobre negócios. Mas o que pode ter a ver, né? Eu ter começado a fumar com ter aprendido algo com negócios. Com 14 anos eu comecei a fumar e eu ainda trabalhava na ferragem. Eu tinha dinheiro para comprar cigarro. Com 15 anos eu entrei no colégio agrícola, que tinha turno integral, e eu parei de trabalhar na ferragem. Não tinha mais dinheiro, meu próprio dinheiro. E obviamente que os meus pais, ao saberem que eu estava fumando, primeiro me deram um baita sermão, tentaram obviamente me convencer a parar de fazer, mas ambos eram fumantes. Então aquela história de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então ficou difícil, né, de me dissuadir. E quando eles perceberam que não ia adiantar, até porque eles não passariam a maior parte do tempo do dia comigo, aí eu ia acabar fumando em algum momento do dia. E a decisão deles foi a seguinte, a frase que eles me falaram foi a seguinte: tudo bem, quer fumar, fuma, mas tu vai sustentar o teu vício, tu não vai receber um centavo da nossa parte para estar comprando cigarro. E novamente eu tinha um outro problema. Por menos louvável que ele seja, era um problema. Eu tinha adquirido um vício e eu precisava mantê-lo. Novamente o problema era dinheiro. E eu precisava resolver aquilo. Vocês lembram que eu falei que a minha mãe tinha um salão de beleza quando a gente morava em Canguçu? Logo que a gente se mudou para Pelotas, ela trouxe o salão para cá. Ficou, se eu não me engano, uns 3 meses em funcionamento. Não vingou. Ela fechou, mas começou a fazer alguns atendimentos particulares em casa. Ou seja, levou as coisas do salão para casa. Inclusive a máquina de cortar cabelo. E nessa época eu tinha vários dos meus amigos, dos meus colegas que usavam a cabeça totalmente raspada. E sondando eles, eu indaguei de quanto que eles pagavam no barbeiro para ir lá raspar a cabeça. E quando eles me responderam, eu fiz uma proposta de que eu faria o serviço de uma maneira mais barata e que eu trocaria cada corte de cabelo por uma carteira de cigarro. Então, como eu disse, não é louvável, mas se atentem ao fato de que sempre que a gente tem um problema, um produto ou serviço é criado para solucionar aquele problema. Então, novamente, eu achei uma forma de prestar um serviço para resolver o problema que eu tinha. E, enfim, ao longo, né, da passada do tempo aí dentro do colégio agrícola, partindo um pouco mais para a parte humana da história, agora sem tanto vínculo com a parte comercial,
Eu comentei no início também que o meu vínculo com o campo e com a parte artística, né, com a arte e a cultura gaúcha, a cultura campeira, eu devo às minhas origens rurais lá do município de Canguçu. E logo que eu me mudei para Pelotas, na 7ª e na 8ª série, eu estudava num colégio estadual, que não tinha relação nenhuma com o campo. A maior parte dos meus colegas eram todos skatistas, não tinha relação nenhuma com a cultura gaúcha, muito menos com o campo. Porém, quando eu entrei para o colégio agrícola, eu voltei para o meu ambiente natural, vamos chamar assim. E dentro do colégio agrícola tem um CTG, um Centro de Tradições Gaúchas, Rancho Grande, o nome do CTG. E eu fui fazer parte do CTG já no primeiro ano. Acabei entrando para a patronagem, fiquei algumas gestões dentro da patronagem do CTG. E além de estar de novo, né, envolto naquele ambiente ali, tanto rural quanto artístico, vários colegas da época tocavam violão e cantavam. Eu ainda, quando morava em Canguçu, tinha ganhado meu violão, tinha feito algumas aulas de violão, tocava uma meia dúzia de músicas, mas quando eu me mudei para Pelotas, perdi um pouco o contato, tinha deixado o violão de lado. Quando eu entrei para o colégio agrícola, eu retomei essa minha paixão pelo lado artístico, e isso foi se desenvolvendo tanto que eu não ia para o colégio agrícola, eu ia para o CTG. Só que o CTG estava dentro do colégio agrícola, então, inevitavelmente, eu ia para o KVG, Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça, mas o objetivo era estar no CTG, tanto, pessoal, que apenas o primeiro ano do KVG eu passei direto, todos os outros anos eu rodei algumas vezes e todas por infrequência, porque, como eu disse, eu ia para o CTG, eu não ia para assistir aula. Muito preocupado com a parte musical. Nós começamos a tocar junto, eu e esses outros amigos, esses outros colegas, para fazermos apresentações ali mesmo, na roda de mate, na beira da lareira do CTG. Com o tempo foi aparecendo oportunidades da gente tocar em bares. Aos 18 anos comecei a tocar em bares, aos 19 anos eu participei do meu primeiro festival. E essa paixão pela música foi tomando conta, que chegou ao ponto de que em 2000 eu estava fazendo o terceiro ano pela segunda vez. Então, o primeiro ano eu passei direto, eu fiz o segundo ano por 3 vezes, sendo que as 2 vezes que eu rodei por infrequência. Daí passei para o terceiro ano, relaxei de novo por frequência, rodei outra vez quando eu estava fazendo o terceiro ano pela segunda vez, ou seja, 6 anos dentro do colégio agrícola, que era para ser de apenas 3, né? Quando estava nesse momento aí, repetindo o terceiro ano pela segunda vez, eu tomei a decisão de largar todos os estudos para viver de música. Uma coisa que eu não comentei, dentro do colégio agrícola, uma das pessoas que tem uma relação direta com todo o restante da minha história é o Eduardo Rodrigues Munhoz. Guardem esse nome porque ele vai aparecer novamente e, inclusive, ele vai ser um dos primeiros convidados aqui do podcast. E, obviamente, que vocês vão entender o porquê, mas em seguida eu já volto a falar dele. Seguindo na linha da questão de eu ter abandonado os estudos por conta da música, esse colega, o Eduardo Munhoz, ele concluiu o colégio agrícola e entrou diretamente para a faculdade. E eu parei de estudar para viver de música. Em 2000 até 2005, a minha única atividade era musical. Então, participava ativamente de festivais nativistas, tocava em bares, às vezes fazia shows fora da cidade. Só que a minha vida profissional como músico era um verdadeiro eletrocardiograma, como a grande maioria dos músicos, né, que estão no começo das suas carreiras. E justamente por isso tinha momentos muito, muito bons, momentos muito ruins. Eu resolvi voltar a trabalhar no comércio, simultaneamente com a carreira de músico, né? E eu virei caixa de um bingo. Na verdade nem era bingo, né? Aquelas lojas as máquinas caça-níqueis, que na verdade não tinha nada de caça-níquel, né? Porque sempre se jogava com cédula. Mas enquanto aquilo ainda era permitido, quando não foi proibido e as lojas foram obrigadas a fechar, eu trabalhei por um bom tempo como caixa de um bingo desses. E obviamente que foi uma oportunidade interessante também para aprender a gerenciar volumes grandes de dinheiro e principalmente a ter firmeza na hora de negociar com as pessoas, porque o dono da loja me autorizava, tanto eu quanto o outro colega que era caixa, né? Eu trabalhava uma semana de dia e uma semana de noite, então nós ficávamos revezando, eu e o outro, nós éramos só 2 caixas e tínhamos um turno inteiro de trabalho, como eu disse, uma semana de dia e uma semana de noite. Era bastante extenso, né? Principalmente no turno da noite, porque a gente fechava a loja
Fechava a grade à meia-noite, porém, enquanto tinha gente dentro jogando, mesmo com a casa fechada, a gente continuava. Então, várias vezes eu amanheci. O meu turno de trabalho era o da noite e eu amanhecia na loja porque o pessoal literalmente virava a noite jogando, né? E justamente esses apostadores que eram mais graúdos, vamos chamar assim, eles tinham autorização do dono para pegar vales direto no caixa. Obviamente que eu tinha uma lista deles ali. Alguns o dono limitava a quantidade de dinheiro a ser liberado, outros ele deixava em aberto. E daí eu aprendi a gerenciar isso, porque como eu tinha o controle do meu caixa, às vezes tinha máquinas ali que estavam com o prêmio acumulado e que alguém poderia bater na noite e eu não ter dinheiro para pagar o prêmio da pessoa ali se eu liberasse muito dinheiro do meu caixa. Então isso algumas vezes aconteceu, várias vezes aconteceu, desses apostadores, inclusive, tomando um gole, né? Uísque, cerveja, então já está no brilho ali também. E com muito dinheiro perdido já na noite e querer vir no caixa de novo fazer outro vale. Cara, infelizmente agora não tenho mais como te liberar, porque se aquela máquina ali bater o acumulado, eu não tenho dinheiro para pagar se eu seguir te emprestando. Então, tá fechado o caixa para ti hoje, o caixa está fechado. Ah, eu vou falar pro fulano. Cara, tu pode falar pro Papa. Não me importa para quem tu vai reclamar. Eu tenho o controle do meu caixa aqui e eu acabei de te dizer, se aquela máquina bater o prêmio acumulado ali e eu continuar te emprestando dinheiro, não tem como pagar para o vencedor. Então eu não posso passar desse limite aqui que eu já te emprestei. Então isso me ajudou também a ter essa habilidade de negociação e principalmente de ter firmeza, né? Da gente saber se posicionar. Posicionamento, uma questão extremamente importante para quem pensa em ser consultor. Exposição e posicionamento são 2 itens fundamentais para quem pretende trabalhar como consultor. Guardem isso. Então, na função aí do bingo, né, eu aprendi a gerenciar volumes grandes de dinheiro e entrar em situações complicadas ali de atritos, e as pessoas, inclusive, me ameaçando. Mas foi bom para que eu tivesse justamente essa capacidade, né, de firmar a posição. Me ajudou bastante no futuro. Mas eu disse que eu estava trabalhando no bingo ainda com o lado musical ativo. Aconteceu que em 2004 eu lancei o meu primeiro CD e naquele ano eu classifiquei inúmeras músicas para festivais, teve inúmeros shows fora da cidade para fazer o lançamento do CD, fora as agendas de bar que nós tínhamos aqui constantemente, geralmente de quinta a domingo, inclusive algumas eu tive que reagendar com as viagens ou dos festivais ou dos shows. E falando em viagens, percebam que aqui, nesta época da minha vida, eu já estava na estrada. Então, tanto na parte musical quanto na parte da consultoria, depois, literalmente, eu passei a vida na estrada, né? Então, essa parte desse ano especificamente que eu lancei o CD aí, a carreira musical deu um pico. E eu fiquei deslumbrado com aquilo e na minha cabeça eu disse, cara, estourei. Agora não tem mais volta. Pedi demissão do bingo. Óbvio, né? Agora eu estourei, só vai. No ano seguinte, despencou novamente. E daí nós já íamos, na metade do ano, eu tinha participado, se eu não me engano, de um festival, tinha feito um show grande fora de Pelotas e só tocando em bar. De quinta a domingo. Bar de quinta a domingo. Tava um sacrifício fazer aquilo. E eu me lembro que uma das últimas vezes que chegou à tardinha, o horário ali que eu costumava tomar banho para ir me arrumar para tocar, eu tava lamentando, mas que inferno ter que ir lá de novo fazer isso. E daí depois de eu falar isso, eu comecei a repetir para mim mesmo, né? Cara, mas se isso está sendo um sacrifício, como é que eu vou fazer isso o resto da vida? E daí nesse momento eu comecei a me questionar se não era a hora de voltar a estudar. E tomei uma decisão, isso foi em julho de 2005. E como eu disse para vocês, eu abandonei o colégio agrícola no 3º ano. E eram basicamente disciplinas técnicas que tinha no 3º ano. Tinha apenas português, matemática e biologia, que eram as obrigatórias. Daí, o que eu fiz? Fui num supletivo, em julho. Em dezembro eu tinha concluído as tais disciplinas que faltavam. E neste meio tempo eu me inscrevi para o vestibular. Fiz o vestibular para agronomia e acabei passando. Então, em 2006 eu entrei para a faculdade. Ainda ao longo da faculdade eu consegui continuar convivendo com o mundo da música. Cheguei a gravar um 2º CD quando eu estava dentro da faculdade. Continuei participando de festivais. Mas lá por 2010, a faculdade chegando ao final, o Eduardo Munhoz, que eu falei inicialmente, aquele meu colega que
continuou estudando quando eu fiquei repetindo de ano e depois parei de estudar para viver de música. Ele entrou no colégio agrícola 1 ano depois de mim, fez os 3 anos normais ali, primeiro, segundo e terceiro, se formou, entrou na faculdade, e quando eu estava indo para a faculdade, ele estava saindo para o mercado de trabalho. E daí, quando eu estava chegando no final da faculdade, lá em 2010, ele já tinha uns 6 ou 7 anos de experiência. E eu combinei com ele, na época ele era funcionário de uma propriedade, ele foi fazer estágio nessa propriedade e ficou contratado. Bem quando eu estava entrando para a faculdade, né? E daí, nessa época aí que eu estava chegando no final do curso, tinha combinado com ele de fazer o estágio com ele tinha me confirmado que eu faria. E eu me lembro que a gente se encontrou em outubro de 2010, num festival aqui em Pelotas, no Sindicato Rural de Pelotas, numa expofeira. E eu comentei com eles, cara, daqui a um tempo estou lá contigo. Ele, a gente precisa conversar, porque teve uma mudança aí. Eu saí de lá. E nesse momento, ele me contou que ele estava com a ideia de abrir um negócio próprio. Abriu uma empresa de consultoria, que na época era inexistente na nossa região, e que ele me daria sim o estágio, que eu poderia fazer o estágio com ele, mas nesse novo negócio, não na propriedade onde inicialmente o meu estágio seria feito. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque a gente acabou criando um negócio aí praticamente do zero. Eu permaneci com ele durante 8 safras, 2 como estagiário, 6 como contratado. Eu era o segundo, a segunda pessoa da empresa ali em ordem hierárquica. E essa história a gente vai contar quando ele vir fazer parte aqui do podcast, mas hoje é a maior empresa de consultoria do estado e em breve, talvez muito em breve, a maior empresa de consultoria do país. Só que eu permaneci com ele por um período, até 2018, e a gente começou a ter algumas visões de negócio um pouco diferentes. Eu achava que a gente tinha que tentar colocar alguns outros serviços, criar o que o mercado chama de esteira de produtos. A gente tinha apenas um único e grande produto para oferecer. E as nossas visões começaram a atritar, e justamente para que a gente não brigasse. E a gente não brigou tanto que ele vai vir fazer parte, aqui é um dos primeiros convidados do podcast, né? A gente desfez a parceria, eu acabei saindo e criando o meu próprio negócio, abrindo a Pedra Moura Consultoria Agropecuária, que inclusive eu estou com a camisa dela aqui hoje, já com um foco um pouco diferente. Então, de coisas que eu gostaria de ter feito na empresa antiga e a gente não entrou num acordo para fazer, eu trouxe para o negócio novo que eu estava abrindo. Inclusive, o nicho de atuação, eu passei a atuar num nicho muito específico, integração lavoura-pecuária em terras baixas, obrigatoriamente, áreas de arroz em rotação com soja e integração com a pecuária. Ou seja, se o produtor não tivesse a intenção de atuar nessas 3 atividades e de fato integrá-las, eu não fechava negócio. Porque o meu objetivo não era dar recomendação de lavoura, era repensar e reformular, reposicionar o sistema de produção da propriedade. Então nos procuraram às vezes alguns produtores, por exemplo, que tinham arroz e pecuária, mas não tinham intenção de fazer rotação com a soja. Eu disse, cara, não me serve. Outros que tinham soja e pecuária em terras altas e não tinham como colocar arroz. Também não me serve, tu não é meu perfil de cliente ideal, tu não é o meu avatar. Assim como outros que tinham tanto arroz quanto soja em rotação, em terras baixas, mas não tinham a mínima pretensão de integrar a pecuária no sistema. Queriam tão somente que a gente fosse lá dar recomendação de lavoura. Tu também não é meu cliente. Então, isso é uma questão bastante importante que a gente vai abordar muito aqui nos próximos episódios, que é a questão da gente ter um posicionamento estratégico comercial. E tudo começa com o nicho. Um nicho extremamente bem definido. Pessoal, entendam uma coisa. Vou fazer uma pergunta, na verdade, em vez de uma afirmação. E eu já dou a resposta, mas raciocinem rapidinho aí, se vocês sabem me responder, qual é a melhor e mais rápida forma de se tornar um número 1 do teu mercado. Tem ideia disso? É justamente fazendo uma coisa que ninguém mais faz. O nicho é extremamente importante neste ponto. E quanto mais específico for o teu nicho de atuação, concordo que nem sempre a gente vai achar um nicho onde de fato não esteja ninguém fazendo. Quando a gente acha que é um horizonte
um oceano azul, como se diz, né? Um horizonte de infinidades de possibilidades. Mas vamos combinar que quanto mais específico for, pelo menos menos concorrentes tu vai ter. E isso por si só já te coloca numa posição de destaque perante o mercado. Então isso foi um pouco das estratégias que a gente usou ao criar o nosso próprio negócio, né? E definir um nicho muito específico. E como o negócio estava envolvido com a propriedade como um todo, repetindo, eu não estava lá para dar recomendação de lavoura, estava lá para repensar e reformular o sistema de produção da propriedade toda. Então me envolvia com a propriedade como um todo, o ano inteiro, e isso me ajudou, inclusive, na hora de precificar, de valorizar o meu produto e de remunerar. Conseguindo remunerar, às vezes, aí quase 100% em cima do valor do mercado. Quase consegui, em algumas negociações, receber o dobro do que o mercado estava cobrando, pela forma de posicionar, pela forma de negociar, obviamente, estratégias de negociação, coisas que ao longo do tempo a gente vai falando com vocês aqui também. Mas é bastante importante que a gente tome consciência disso, tenha clareza que essa questão, tanto do nicho quanto do cliente ideal, de nós termos de fato um posicionamento estratégico, nos coloca, isso por si só já nos coloca numa situação de destaque, porque a maior parte das pessoas não faz isso, simplesmente sai oferecendo um serviço, sem entender que, lembram lá do início que eu falei que todo produto ou serviço obrigatoriamente existe para solucionar um problema? A gente precisa entender que nós somos solucionadores de problemas e não prestadores de serviço. E a maior parte dos colegas simplesmente sai oferecendo um serviço estrada fora, simplesmente fazendo uma descrição de atividades na hora de tentar fazer uma negociação e não fazem uma promessa, não entregam uma solução, não apresentam uma transformação que eles podem causar dentro da propriedade ou para aquela pessoa específica. Eles simplesmente descrevem o serviço que vão fazer e quando tu não faz nenhuma promessa, a tua proposta é muito fraca, porque tu só tem preço a oferecer. E não raras as vezes a pessoa vai fixar apenas aquele detalhe de tudo que tu falou e vai, muito provavelmente, fazer a famosa barganha ali, né? Tentando conseguir um desconto, achando que aquele valor está muito caro. Caro ou barato é puramente percepção de valor, pessoal. A gente tem que fazer que as pessoas entendam o quanto vale e não o quanto custa. Mas, enfim, acabei me espichando um pouquinho aqui, mas obviamente que tem relação direta com o que eu estava contando, com a definição estratégica da Pedra Moura, que foi a empresa que eu criei ao sair da Porteira Dentro Consultoria Agrícola. Então, esse posicionamento estratégico foi uma das mudanças que eu causei, que era uma das coisas que eu achava que dava para melhorar, mas tem outro ponto fundamental que é o que me traz até aqui hoje. Que desde sempre, ainda enquanto na empresa antiga, e toda a história que eu relatei para vocês, né, desde que era vendedor de picolé, de raspadinha, atendendo no balcão da ferragem, na videolocadora, depois de caixa do bingo, enfim, vivendo de música, eu estava permanentemente sendo treinado para lidar com o público, para lidar com gente. E essa parte de difusão de conhecimento, eu gosto bastante disso. É uma coisa que de fato faz o meu olho brilhar. Muito mais do que a assistência técnica, que é o que eu fiz por quase 15 anos. Logo que eu criei a empresa em 2018, simultaneamente eu abri o canal do YouTube da Pedra Moura. Não é esse canal que vocês estão acompanhando aqui, porque o canal da empresa, o foco era produção de conteúdo técnico. Só que é onde eu estou querendo chegar falando isso. Eu estou querendo deixar claro que desde que eu criei a empresa, eu passei a fazer esse serviço de difusão de conhecimento, de produzir conteúdo na internet, ou seja, desde 2018. E com o passar do tempo, algumas coisas foram acontecendo e eu fui percebendo que tinha uma oportunidade de negócio. Tanto que hoje eu praticamente não falo nada de questões técnicas. Inclusive aqui no podcast vocês não vão me ouvir falando de questões técnicas, a não ser que seja alguma história que eu precise contextualizar algum conceito que a gente vai debater e eu vou usar ela como pano de fundo. Mas o foco aqui é falar de pessoas, de negócios, de inovação, de empreendedorismo, de vendas, de persuasão. Todas as coisas que eu relatei para vocês que a gente vai falar, que eu relatei lá no início do episódio, que a gente vai abordar aqui. E essas coisas, por que eu migrei a minha produção de conteúdo e hoje a minha atuação profissional? Até julho do ano passado eu ainda tinha vínculo com as propriedades.
de lá para cá, eu tinha vínculo com as propriedades e continuava fazendo esse serviço de difusão de conhecimento. Tinha curso online da parte técnica, mentoria da parte técnica e os clientes físicos. De lá para cá, eu fiz uma migração faz praticamente 2 anos e meio, que me deu um estalo de uma oportunidade de negócio, simplesmente ao interagir com algumas pessoas. Eu comecei a ter procura de algumas pessoas, tanto da graduação quanto de gente com mestrado e doutorado, e parecia que as pessoas tinham combinado a solicitação que elas iam me fazer. O pedido era o seguinte: cara, eu quero andar contigo, eu não quero um estágio, eu quero andar contigo para te observar, tu não precisa nem falar comigo, eu só quero te acompanhar ao longo das visitas para ver como é que tu te posiciona, como é que tu te porta, como é que tu interage com o produtor, como é que tu orienta ele, como é que tu interage com os funcionários, enfim, eu quero entender como é que é a rotina, o dia a dia, a dinâmica da consultoria. E daí a primeira pessoa me falou isso e eu fiquei com uma certa pulga atrás da orelha. Depois mais 3 pessoas me falaram exatamente a mesma coisa, e como eu disse, mestrandos e doutorandos. Até que por fim, um colega, e inclusive chegou a ser meu sócio na época, nós estávamos viajando juntos para fazer uma visita numa propriedade e ele me fez a seguinte confissão. Ele: cara, eu preciso te confessar uma coisa. O meu sonho é te contratar como meu mentor para que toda e qualquer dificuldade, dúvida que eu tenha numa tomada de decisão, eu possa recorrer a ti. E quando ele, tão próximo de mim, inclusive me tendo como um mentor gratuito, pelo menos na minha cabeça eu já era mentor dele, ele fez essa afirmação e daí me deu um estalo e a ficha caiu definitivamente. De cara, tem algo aqui, as pessoas estão carentes de orientação. E não é orientação técnica. E daí juntou com uma afirmação que eu faço ainda para os produtores, que eu fazia desde que estava iniciando a empresa, que eu me dei conta que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos, infinitamente mais operacionais do que técnicos. E quem executa as operações são pessoas. E a faculdade não nos habilita para lidar com gente. Nós não somos treinados para lidar com pessoas. A gente sai da faculdade apenas com embasamento técnico, quase nenhum conhecimento prático e zero habilidade para lidar com gente. E quando me deu esse estalo, desde 2018, quando eu abri a empresa, eu percebi isso, que os nossos problemas são muito mais operacionais do que técnicos e que nós temos dificuldade de lidar com gente. Desde que eu abri a empresa, que eu saí da empresa antiga e abri a minha, eu comecei a direcionar o negócio da empresa para essas estratégias que eu falei para vocês, criei o canal do YouTube e passei a produzir conteúdo, e os meus estudos são exclusivamente focados em desenvolvimento humano. Eu não estudo absolutamente mais nada de técnico desde 2018. E justamente juntando esses estudos que eu estava fazendo com esses pedidos, né, que as pessoas me fizeram, e a percepção que existe uma oportunidade de negócio aí, que as pessoas estão saindo para o mercado de trabalho, estão totalmente soltas, né, perdidas, elas estão carentes de orientação e de literalmente um tutor. Aí que eu resolvi migrar, né, a produção de conteúdo e a minha atuação profissional para essa área mais educativa do processo, como eu chamo. Então hoje eu não presto mais assistência técnica, estou focado exclusivamente em difusão de conhecimento e treinamentos online e mentorias privadas, né, 1 a 1, mas que também são feitas de forma virtual. Raríssimas são as que a gente faz de forma presencial, algum colega que seja aqui da cidade, que a gente consegue fazer algum encontro presencial, mas majoritariamente à distância. E a gota final, assim, que fez com que eu me desse essa virada definitiva dessa transição de carreira, que já fazia um certo tempo que eu vinha tentando fazer, só que eu vinha simultaneamente mantendo a parte técnica, a parte de assistência técnica, com a produção de conteúdo, embora essa parte de difusão de conhecimento me apaixona muito mais. Eu tenho muito mais satisfação em fazer isso do que fazer as assistências, né, 1 a 1 dentro das propriedades. Só que, em um determinado tempo, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que estava começando um relacionamento íntimo, e num dos primeiros encontros que eu tive com a pessoa, ela me fez uma pergunta bem simples, inclusive, até parece meio boba, e a pergunta foi a seguinte: quais são teus sonhos? E quando ela fez essa pergunta, eu respondi, eu dei 2 respostas, uma que eu não precisei nem pensar e eu nem percebi que tinha respondido, quando vê, a resposta tinha saído já,
que é: eu quero ser sempre motivo de orgulho para minha filha. Essa resposta saiu assim, sim, que eu nem percebesse. E a segunda resposta que eu dei para ela foi a seguinte: eu quero ser lembrado como uma pessoa que ajudou a impactar e transformar a vida de milhares de outras pessoas através do conhecimento. E quando eu terminei de responder para ela, que eu processei aquilo que eu tinha acabado de falar, me caiu a ficha que definitivamente estava na hora de dar aquele passo definitivo, né, e fazer essa transição de carreira que há tempos eu vinha postergando. Então, como eu disse, desde julho do ano passado, julho deste ano, de 2024, eu parei de ter vínculo com as propriedades e de lá para cá estou atuando exclusivamente com essa parte de difusão de conhecimento e a parte educativa do processo. E é isso que vocês vão ver aqui a partir de hoje, né? A partir do próximo episódio. Acho que consegui cumprir com vocês a minha meta, que era apresentar tanto o projeto quanto as minhas experiências pessoais e profissionais, e que de certa forma elas se fundem, né? Porque desde criança vocês viram aí a enormidade de possibilidades de aprendizado que eu tive, e isso tudo vira repertório para a gente com o passar do tempo. Em algum momento a gente acaba utilizando. Então guardem as informações aí da história que eu contei, né, e de tudo que eu aprendi ainda quando criança, começando com 11 anos, de 11 para 12 anos, né, questões de empreendedorismo, de venda, de comunicação e de relacionamento humano. É exatamente sobre isso que vocês vão nos ouvir falar, tanto hoje, que eu já falei um pouco sobre isso, quanto daqui para frente em todos os episódios que estivermos juntos. Tá bem? Relembrando mais uma vez, fica aqui o reforço do convite, dia 6 de janeiro, às 20 horas, na primeira segunda-feira do ano, nós temos um encontro marcado aqui no nosso primeiro episódio ao vivo e o primeiro episódio com um convidado. Então, se tu ainda não te inscreveu, aproveita o momento, te inscreve aí no canal, ativa as notificações para que o próprio YouTube nos ajude a te avisar quando nós estivermos no ar novamente. Tá? Combinado? Posso contar com a presença de vocês? Nós estaremos aqui, tenham certeza. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!